Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por estar na tua santa casa de oração, por podermos cantar louvores ao teu nome, por podermos escutar a tua palavra. Te pedimos, Senhor, a tua presença entre nós neste momento. Que o teu Santo Espírito esteja presente, Senhor, se faça presente na vida de cada um, trabalhando no coração de cada um e transformando aquilo que precisa ser transformado, Senhor, em nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos também por trazer em segurança a cada um, seus filhos aqui, esteja com aqueles que estão a caminho. Obrigado também por proteger o pastor Luiz Gonçalves, seu sogro, irmão José também nessa viagem que fizeram até a Alemanha. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé para juntos cantarmos a primeira música em português que se chama Deus Cuidará de Ti, número 178. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, pois te opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Queridos, Deus cuida de cada um de nós todos os dias, sabe? Mesmo que nós não vejamos as coisas que acontecem na nossa vida, né? Porque a nossa visão às vezes é limitada, mas Deus cuida da gente. Então a gente está cantando uma realidade. Deus cuida da gente o tempo todo. Nós vamos cantar então a próxima música em espanhol também.
Pode-vos assentar. Cantaré para la honra y gloria de Dios el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, digno de supremas alabanzas. Y tu grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, digno de supremas alabanzas. Y tu grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te Que boa momento, que momento especial. Gracias, hermana, por la música.
Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui, retornar aqui à cidade, porque já estive aqui na cidade numa outra ocasião e tivemos um momento muito especial naquela ocasião e seguramente teremos essa semana de hoje até sábado momentos muito especiais também. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa e a nossa vida espiritual. Obrigado ao pastor Pedro, obrigado, pastor, pelo convite, a sua esposa, sua família, aos anciãos, obrigado, Wallace, e aos demais líderes aqui da igreja. Hoje eu estou acompanhado do meu sogro, amanhã ou sexta ele vai falar aqui um pouco, mas esse é o meu sogro, por favor, pastor, ele é pastor também, ok? Pastor José Rosa, aí ou amanhã ou sexta ou sábado ele vai ter um momento aqui. E meu sogro é pastor já, a gente fala jubilado, né? Ou seja, aposentado ou retirado. E ele foi pastor de igreja, sim, como aqui, como o pastor Pedro, mas ele também foi secretário da associação e também ministerial, que é o pastor dos pastores, aquele que orienta os pastores. Depois ele vai falar mais, no outro momento ele vai falar sobre isso para vocês. Bem, nós estamos ao vivo pelo meu canal do YouTube, estamos ao vivo também pelo da igreja. Qual que é a câmera da igreja? Aquela ali, não é? Tá, então eu tenho essa câmera e tenho essa câmera aqui. Então nós queremos cumprimentar os amigos do YouTube, aqui da nossa comunidade, da igreja e também do meu canal do YouTube. Antes de eu começar o tema, eu queria só explicar para vocês que nós estamos numa caravana, numa maratona. Começamos no dia 2 de outubro, lá na Suíça, e terminamos no domingo passado. E aí viajamos para cá, chegamos aqui ontem, ficaremos então até o sábado. E aí no próximo domingo nós iremos para Paris, onde faremos mais uma semana inteira numa igreja cabo-verdiana e para brasileiros e também para hispanos. Eu queria saber quantos aqui falam espanhol, hablam espanhol. Vocês entendem o português ou não? Você é brasileira. Ok. Tem alguém que não entende português, algum hispano? Todos entendem? Todos entendem português? Ok. É um portunhol. Tá. Não, mas se entende, eu falo em português o tempo todo. Senão, eu posso mesclar português e espanhol, não tem problema. Só não dá para falar em alemão. Aí já seria muito. Eu vi que tem alguns aqui que são alemães e que não falam português. Você está traduzindo para ele? Tá. Tem mais alguém? Ok. Você entende praticamente tudo, né? Hein, Cristina? A little bit. Ok. Bom, mas aí você tinha um tradutor ao seu lado? Ele acabou de sair. É o Wallace, daqui a pouco ele volta. O Wallace vai estar aí te ajudando, né? Ok. Tá bom, então. Uma outra pergunta. Todos vocês são membros da Igreja Adventista aqui? Ou tem alguém que está nos visitando, alguém que não é membro da igreja? Só para eu conhecer vocês. Campinas, São Paulo? Não. Barão Geraldo. Olha, no mês de maio eu estive em Barão Geraldo. Eu estive em Hortolândia, fazendo uma semana em Hortolândia, e fomos a Barão Geraldo fazer uma visita. Sejam bem-vindos. Moram aqui agora ou não? Os 2 filhos. Vocês estão, lógico, visitando. Tá bom. Sejam bem-vindos. Quem mais está visitando? Como vai? Tudo bem? Seu filho, qual o seu nome? Alfredo. Seja bem-vindo, Alfredo. Entende bem o português? Ok. Que bom. Um prazer ter você aqui. Tem mais alguém? Eu quero dar as boas-vindas a essas pessoas. Entendi tudo. Só que não. Mas vocês vieram de lá às 2h30? Uau! Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Puxa,
Veio, acho que mais longe que ele, só a gente, né? Tem mais alguém? Uhum. E a senhora mora aqui na cidade? Tá. O seu nome? Nina. Seja bem-vinda. Um prazer tê-la conosco. Bem, acho que já então nos conhecemos. Vocês sabem que meu nome é Luiz, que eu moro em Brasília. Sou casado com a Lília. Aqui está meu sogro, já falei para vocês. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui hoje para abrir a Bíblia e falar um pouco com vocês. Bem, então vamos direto ao assunto, só que eu queria fazer uma oração para a gente, outra oração, para a gente poder começar o tema. Pode ficar sentados mesmo, eu vou fazer uma prece para começarmos o estudo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos agradecidos por estarmos aqui essa noite. No Brasil ainda é à tarde, mas nós estamos muito agradecidos, porque pelas redes sociais podemos chegar até lá e a outros lugares também onde tem pessoas conectadas. Abençoe os internautas e os irmãos e amigos que estão aqui. Que essa seja uma noite abençoada por Ti. Que o Espírito Santo permaneça conosco, se manifeste aqui dentro e que haja salvação aqui. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler um texto que está em Êxodo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Vou esperar que vocês abram a Bíblia. Êxodo 31, versículo 18. Atenção, pessoal das redes sociais, peguem suas Bíblias e acompanhem com a gente, por favor. O tema de hoje é possível recomeçar. É o tema de hoje. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Até aqui. O meu tema não é sobre os 10 mandamentos, não é sobre a lei, o meu tema é sobre a graça. E curioso que eu vou falar sobre a graça, mas estou lendo sobre a lei. Esse versículo é muito conhecido de todos. Diz que Deus conversou com Moisés no Monte Sinai e depois entregou para Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Pastor Pedro, quer que eu mescle com o espanhol? É melhor? Sim? Em espanhol? Se não, eu posso mesclar. E você vai fazer aí. Tá bom. Então, espera um pouco para que você coloque os rádios. Ok. Avancemos. Avancemos, então. Êxodo 31, 18. Vamos esperar mais um pouco. Só mais um minuto. Já estamos? Se alguém precisar de alguma ajuda, só levanta a mão que nós ajudamos você. Pronto. Vou ler outra vez o texto. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus veio do céu em cima sobre o Monte Sinai para dar e escrever os 10 mandamentos. Eu não sei quantos de vocês já foram ao Sinai, ao Egito. Lá está o Monte Sinai. Mas para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ir lá, eu queria só descrever um pouco sobre o que é o Sinai. O Sinai é mais do que uma montanha. O Sinai é uma cordilheira. Uma cordilheira é um conjunto de montanhas que formam uma base enorme de montanha. São várias montanhas juntas. E isso forma a Cordilheira do Sinai. Essa montanha não é bonita. Eu diria que é feia. É uma montanha de pedras, uma montanha que não tem árvores, não tem nada, só tem terra e pedra.
Então, Deus veio nessa montanha estranha para escrever os 10 mandamentos. Aqui na Alemanha tem montanhas mais bonitas. Poderia escrever aqui na Alemanha? Ou no Brasil? Ou em um país hispano? Ou poderia escrever, sei lá, em Minas Gerais? Ou no Rio de Janeiro? Ou em São Paulo? Ou outros lugares da Europa, que tem lugares lindíssimos? Ou nos Estados Unidos? Ou em outro lugar qualquer? Mas Deus vem num lugar totalmente inóspito, onde não tem árvore, onde não tem nada mais, somente terra e pedras. E Deus desceu nessa montanha para escrever os 10 mandamentos. Mas o que poucas pessoas sabem é que, quando Deus desceu ali para escrever os 10 mandamentos, Deus não veio assim, de maneira simples, em silêncio, na calada da noite, para ninguém ver, para ninguém ouvir. Não, a presença de Deus ali foi impactante. O que eu vou dizer agora está em Êxodo, capítulo 19, mas nós não vamos ler agora, porque teria que ler o capítulo inteiro. Então, você pode fazer isso em casa, ler o capítulo 19 inteiro, na sua casa. Mas eu vou descrever o que está no capítulo 19. Escutem isso, por favor. Amigos do YouTube, do meu canal e do canal da igreja, prestem atenção. Fiquem comigo aqui nessa reflexão. A Bíblia diz que o céu escureceu. O céu escureceu. Apareceram nuvens carregadas, como se fosse chover, em cima do Monte Sinai. Teve trovões, vozes e relâmpago em cima do Sinai. Aí teve vento, fumaça e fogo em cima do Monte Sinai. E no meio desse cenário todo, tinha uma multidão de anjos tocando trombetas. Olha que espetáculo! E no meio dessa cena toda, com os anjos tocando trombetas, Deus desceu. E Deus desceu para escrever os 10 mandamentos. Quando Deus desceu, a montanha toda tremeu. Houve um terremoto. A presença de Deus ali fez acontecer um terremoto. E foi no meio dessa cena toda, sobrenatural, espetacular, que Deus aparece com o seu dedo e ele escreve os 10 mandamentos. Não é incrível isso? Não é emocionante isso? Sim, é emocionante. E tem mais. Tudo isso em cima de uma montanha simples, só tem pedra e terra. E Deus desceu lá com tudo isso que eu falei para vocês. Isso que eu falei está em Êxodo 19. Agora prestem muita atenção. Vamos sair do Sinai e vamos para outra montanha, a montanha do Calvário. A montanha do Calvário. Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz em cima do Monte Calvário. Eu agora estou saindo do Sinai, o Monte Sinai, e indo para o Monte do Calvário. E no Monte do Calvário, Jesus foi crucificado. Mas o que aconteceu quando Jesus foi crucificado? O céu escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue. Veio um vento da montanha. Os animais dispararam no campo. Os pássaros se recolheram nos seus ninhos. A terra tremeu. Houve um terremoto, sabia disso? E algumas sepulturas se abriram. E alguns mortos ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz. Você percebeu uma semelhança entre o Calvário e o Sinai? O cenário do Sinai, para escrever os 10 mandamentos, é parecido com o cenário do Calvário, quando Cristo morreu por nós. Então, no Sinai eu tenho a lei, e no Calvário eu tenho a graça. Eu estou diante de uma mensagem da lei e da graça.
O que poucas pessoas sabem é que existe graça na lei e existe lei na graça. Los hermanos sabem que graça em português, em espanhol seria gracia, porque graça é outra coisa em espanhol. Bem diferente. Então, você percebe que eu tenho a lei no Sinai e a graça no Calvário, e o cenário da lei é parecido com o cenário da graça. As manifestações da natureza e as manifestações sobrenaturais nos dois montes chamam a nossa atenção. Agora vamos sair do Sinai, vamos sair do Calvário e vamos para um terceiro evento. O terceiro evento é a volta de Jesus. Você sabe, Jesus vai voltar. Você crê? Quem crê, diga amém. Sim, Jesus vai voltar. Vai voltar nas nuvens dos céus. E sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? O céu vai escurecer de novo. As nuvens estarão carregadas outra vez. Haverá trovões, vozes, relâmpagos. Vamos ouvir trombetas. Os anjos virão tocando trombetas. A terra vai tremer outra vez. E as sepulturas irão se abrir. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém, irmãos? Então você percebeu que há uma semelhança entre o Sinai, o Calvário e a volta de Cristo. O que isso quer me ensinar essa noite? Quer me ensinar que no Sinai eu tenho a mensagem da lei, no Calvário tem a mensagem da graça. E na volta de Cristo temos a redenção final. Então, para que eu esteja redimido, para que eu seja levado com Jesus naquele dia para o reino dos céus, eu preciso passar pelo Calvário e pelo Sinai. Ou seja, eu preciso ser alcançado pela graça, preciso aceitar a graça de Deus, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, eu preciso aceitar isso. Mas eu também preciso ter uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Se nós queremos ir para os céus, nós temos que aceitar Jesus como Salvador e aceitá-lo como Senhor. O que significa isso? Aceitá-lo como Salvador significa que Ele aceita você como você é e perdoa você e te dá uma vida nova. Mas aceitar Jesus como Senhor significa obedecer os seus mandamentos. Então, para que a gente possa chegar na redenção final, precisamos passar pelo Calvário e pelo Sinai. Mas tem muitos detalhes aqui. Voltemos para o Sinai. Por que Deus desceu de uma montanha tão estranha, que é somente terra e pedra, para escrever os 10 mandamentos? Aquela montanha fria, sem árvores, sem uma fonte de água, sem nada assim, de belezas naturais. Aquela montanha fria e de pedras e terra representa o ser humano. Representa os homens e as mulheres. Nós também somos frios. Nós também temos dificuldades para abrir o coração para Jesus. Mas não é somente a montanha. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos, Ele o fez em 2 tábuas de pedra. Por que Deus escreveu os mandamentos nas pedras? Numa montanha de pedras, e também escreveu os 10 mandamentos nas pedras. Por que não escreveu no computador? Por que não escreveu no celular? Por que não escreveu no iPad? Por que não escreveu numa tela de última geração? Por que Deus é todo-poderoso? Por que Deus não fez assim e poderia ter criado uma tela que ninguém ainda conhece? E Ele fala, vou escrever aqui usando o meu dedo, touch, pá, 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 pá. Não, Ele escreve em pedra. Os 10 mandamentos na pedra. Ele desce numa montanha de pedras e ele escreve na pedra. Sabem por quê? Você vai se surpreender agora. Aquela pedra onde ele escreveu os 10 mandamentos, tem alguns significados. Ok. Tem alguns significados.
aquela montanha de pedras e aquelas duas pedras que ele escreveu os 10 mandamentos, as duas tábuas de pedra, aquilo tem um significado. As tábuas de pedra significam que a lei de Deus é eterna. Mas não é só isso. Aquelas pedras representam o coração do ser humano. Sabe o que disse o profeta Ezequiel? No capítulo 36, ele disse que o coração do homem é duro como uma pedra. Então, quando Deus escreve os 10 mandamentos nas pedras, e quando Deus desce numa montanha de pedras, Deus está pensando nos alemães, mas também nos suíços, mas também nos holandeses, mas também nos franceses, nos europeus, mas também nos americanos, também nos hispanos, nos brasileiros. O ser humano é frio. E muitas pessoas são mais frias que as outras. Muitas vezes nós somos como essa pedra. A gente não reage, não esboça nenhum tipo de reação quando escutamos a palavra de Deus. Ficamos parados como um poste, como uma pedra. E às vezes eu fico pensando, né? Como é que alguém estuda a Bíblia e estuda coisas tão incríveis, tão extraordinárias, e a pessoa parece que não sente nada? A pessoa entra, sai, é como se não tivesse acontecido nada. Nada mexe com você? Nada toca você? O que me impressiona é que muitas dessas pessoas que escutam a Bíblia e não se emocionam, não se entregam, não se convertem, não se arrependem e não tomam uma decisão, essas mesmas pessoas, muitas delas, melhor dizendo, quando assistem um filme, se emocionam. Quando escutam uma música, se emociona. Quando assiste uma série em alguma plataforma de streaming, se emociona. Mas com a Bíblia, não. Com Deus, não. Com a igreja, não. Já viram quando joga um time de futebol e o cara faz o gol? Ele faz um gol e fala, gol. É assim que faz? Não. O cara que faz o gol, ele sai correndo no campo. Alguns dão socos no ar. Outros se jogam no gramado. Outros choram. Outros mandam beijinho para não sei quem. Outro faz coraçãozinho. Não é assim? E para Deus a gente não faz nada. É preciso entender que o Deus Todo-Poderoso que escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra e o Deus Todo-Poderoso que desceu na montanha de pedras é o Deus que pode quebrantar qualquer coração, por mais duro que ele seja. Isso significa que há esperança para o marido, e há esperança para a esposa, e há esperança para os filhos, há esperança para todos nós. Há esperança para o Brasil, há esperança para a Europa, há esperança para a América, há esperança para o mundo árabe, há esperança para a humanidade inteira. Deus tem um plano para nós. Por isso, ele escreve os 10 mandamentos numa pedra, ou em 2 tábuas de pedra. E por isso desce na montanha de pedras, como o Monte Sinai. Deus está dizendo algo, né? Não existe um coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Não existe uma pessoa tão insensível que Deus não possa cambiar o coração. O Senhor tem poder para cambiar qualquer coração. Não existe impossível para o Senhor. E eu he visto em todo o meu ministério o Senhor fazer coisas impressionantes, increíbles. He visto o Senhor cambiar um coração de uma pessoa que por muitos e muitos anos não tinha nenhum tipo de reação al escuchar a palavra do Senhor. O nosso Deus pode tudo. Por isso, quando desce no Sinai, ele escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Eu faço uma pergunta para você. Deus está aqui conosco essa noite ou não?
Sim, quantos creem que Deus está aqui? Levante a mão. Sim, Deus está aqui. Você acha que o Deus que está aqui é o mesmo que desceu no Monte Sinai ou é outro? É o mesmo. Então, se o Deus que está aqui é o mesmo que desceu no Monte Sinai, o mínimo que eu espero é que, como aquela montanha tremeu, que o nosso coração também trema na presença de Deus. Que a gente saia daqui dizendo assim, uau, hoje meu coração tremeu, porque Deus falou comigo. Hoje eu tive um encontro com Deus, porque Deus falou comigo. Esse mesmo Deus fez algo tão lindo, tão extraordinário, que eu queria ler com você agora. Vamos ler outro texto bíblico. Vamos para João, Evangelho de João. Atenção, pessoal do YouTube, atenção, os amigos que estão conectados com a gente agora, pelo canal da igreja e também pelo meu canal. Abram a Bíblia comigo em João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. E vamos ler agora o versículo 3 em diante. João, capítulo 8, do verso 3 em diante. A gente vai fazer uma leitura um pouco longa. Vamos ler alguns versículos, tá bem? Eu preciso fazer isso porque eu imagino que algum internauta nunca leu essa porção que eu vou ler agora, então eu preciso ler a história completa. Vou repetir, João 8, do verso 3 em diante. Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. E disseram: Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, além daquela mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Você deve estar pensando assim: o que essa história da mulher pecadora, essa prostituta, tem a ver com a lei, e com o Calvário, e com a volta de Cristo? Porque eu citei 3 eventos. Citei o evento do Sinai, o evento do Calvário e o evento da volta de Cristo. Agora estou lendo sobre uma mulher prostituta que foi surpreendida, foi pega em flagrante do adultério e agora é levada até Jesus. O que isso tem a ver? Qual a conexão que tem uma coisa com outra? Você vai ver o que tem a ver. Ouçam isso. Jesus estava num lugar e apareceram alguns homens. Esses homens eram religiosos, eram, entre aspas, entre comillas, eram santos, eram perfeitos, entre aspas. Não tem ninguém perfeito. Mas eles eram pessoas assim, religiosas, impecáveis, eram melhores do que os outros. E então esses homens apareceram puxando uma mulher pelos cabelos. Imagina a cena. E essa mulher foi puxada pelos cabelos e foi jogada, lançada aos pés de Jesus. E aqueles homens disseram: ô Jesus, essa mulher é prostituta. É uma pessoa de mau caráter. E ela foi pega no flagrante. Então nós temos testemunhas de que ela é uma prostituta. E a lei manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Nós queremos saber o que você tem a dizer, Jesus. O que você tem a dizer sobre isso? Diga uma palavra só e nós a matamos agora mesmo.
E aqueles homens estavam armados com pedras. É curioso, né? Agora eles têm pedras nas mãos. Enquanto lá no Sinai, Deus escreveu os 10 mandamentos nas pedras. Agora eles têm pedras para matar uma pessoa. Então, quando eles acusam essa mulher, e eles levam a mulher diante de Jesus, acontece uma cena incrível. Olhem para mim, atenção, olhem para mim. Olha o que aconteceu. Aconteceu isso aqui. Jesus se inclinou, e Jesus, com o seu dedo, começou a escrever na areia. Ou seja, Jesus não respondeu nada. Jesus não disse assim, podem apedrejar ou não podem? Jesus ficou em silêncio, se curvou e começou a escrever na areia. Foi isso que Jesus fez. Aí aqueles homens ficaram incomodados com o silêncio de Jesus, porque Jesus não disse nada. Uma pergunta: Jesus já ficou em silêncio para você? Alguma vez você orou e Deus não falou nada? Alguma vez você pediu algo para Deus e Deus não te respondeu nada? Alguma vez você clamou a Deus por alguma coisa e Deus simplesmente ficou em silêncio? Aqui nesse caso, Jesus ficou em silêncio, não disse nada. Aí aqueles homens assustados com o silêncio de Jesus, então eles insistiram e disseram, Jesus, responde, o que devemos fazer? Qual a sua opinião? Podemos apedrejá-la ou não? Era uma armadilha, era uma trampa. Uma trampa. Então, eles insistiram na pergunta. Aí Jesus se levantou, olhou para aqueles homens e disse assim, ok, vocês querem apedrejá-la, né? Vocês até podem fazer isso, mas tem uma condição, tem uma regra. É assim, só pode apedrejá-la se tiver no meio de vocês alguém sem pecado. Se tiver alguém sem pecado no meio de vocês, pode atirar a primeira pedra. E Jesus se inclina outra vez e volta a escrever com o dedo na areia. E Jesus fica ali, escrevendo na areia. E daqui a pouco houve um silêncio. Então aqueles homens jogaram as pedras fora e foram embora. Aí Jesus se levanta, olha para a mulher e pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz assim, foram embora. E então Jesus pergunta, e ninguém te condenou? Ela disse, ninguém me condenou. Então Jesus disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Agora eu queria que vocês meditassem comigo no significado dos detalhes dessa história e faremos uma conexão dos detalhes dessa história com o Sinai, com o Calvário e com a volta de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença na nossa mensagem de hoje. Nós vamos voltar para casa hoje com o nosso coração totalmente alegre de entender uma mensagem de salvação que Deus tem para nós. Ouça só. Primeira coisa, o silêncio de Jesus pode ser assustador. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé e abandonaram a igreja porque pediram para Deus uma coisa e Deus não deu e não respondeu. E essa pessoa ficou chateada, indignada e disse, quer saber, não vou mais para a igreja, não vou mais buscar a Deus, porque Deus não está nem aí para mim. Eu clamo, eu oro e não acontece nada. Fiz até jejum e vigílias e tal, e nada. Pedi para a igreja orar, todo mundo orou e nada. Então, quer saber, Deus não está nem aí para mim, então eu também não vou querer saber mais dele. Eu conheço um rapaz que decidiu ser ateu porque Deus não respondeu às orações dele. Muitas vezes a gente não entende o silêncio de Deus, mas eu queria que você soubesse que o silêncio de Deus tem uma mensagem. Tem uma mensagem. O silêncio de Deus é uma resposta. Se você pedir alguma coisa para Deus e Ele está em silêncio, esse silêncio é uma resposta. Deus pode estar dizendo várias coisas nesse silêncio.
Uma das respostas pode ser: espera um pouco. Outra resposta pode ser: estou trabalhando no seu caso. Outra resposta pode ser: pense um pouco. É isso mesmo que você quer? Então, o silêncio de Deus tem muitas nuances, muitos detalhes aí. Já conversou com alguém e a pessoa ficou em silêncio com você? O silêncio pode incomodar, mas o silêncio fala, é ou não é? E fala muito. Segundo detalhe dessa história. Quando aqueles homens ouviram de Jesus assim: se alguém de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por que eles jogaram as pedras fora e foram embora? O que essa frase significa? Se alguém no meio de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que essa frase significa? Se eu falasse aqui para a igreja: alguém dessa igreja que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou se alguém dessa igreja estiver sem pecado, que fale mal da vida do próximo. Ou se alguém aqui estiver sem pecado, que critique as pessoas, que aponte os erros dos outros. Se você for uma pessoa perfeita, aponte o defeito dos outros. Jesus estava dizendo assim: se tiver alguém no meio de vocês sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, a mulher pecadora? Então tá. Então, e vocês? São pecadores ou não? Então, se tiver alguém de vocês sem pecado, então pode jogar pedra nela. O detalhe é que essa frase que a gente entende dessa maneira, quando Jesus a pronunciou, para aqueles homens tinha outro significado. Não sei se vocês entendem. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que nós todos vamos ler o mesmo texto, mas esse texto tem um significado para ela, diferente do significado para você e diferente do significado para você. Por quê? Depende do momento que você está passando. Às vezes o texto bíblico pode ser uma mensagem básica para um, mas pode ser uma chuva de bênçãos para outro, depende do momento que você está vivendo e depende da sua conexão com Deus. Então, quando Jesus disse: se tiver alguém no meio de vocês sem pecado, atire a primeira pedra, essa frase de Jesus para aqueles homens tinha uma mensagem específica. Sabe qual era a mensagem? A mensagem era a seguinte: se tiver no meio de vocês alguém que nunca teve um caso com ela, atire a primeira pedra. Se tiver no meio de vocês alguém que nunca se deitou com ela, atire a primeira pedra. Se tiver no meio de vocês alguém que nunca contratou os serviços sexuais dela, atire a primeira pedra. Se tiver no meio de vocês alguém que nunca frequentou a casa dela para buscar os seus préstimos sexuais, atire a primeira pedra. Por que os homens jogaram as pedras fora e foram embora? Porque todos eles tiveram um caso com ela, eram adúlteros junto com ela. Você sabe, não existe prostituta sem o prostituto. Então é fácil jogar pedra numa pessoa, quando na verdade você também tem problemas. É fácil apontar o erro do outro quando você, na verdade, também tem problema e pode ser até mais grave. Então, aqueles homens que demonstravam serem tão santos e tão perfeitos e religiosos, queriam apedrejar uma prostituta, mas eles eram também prostitutos junto com ela. Então, quando Jesus disse: se estiver no meio de vocês alguém sem pecado, vai, atira a primeira pedra. E Jesus se inclina e continua escrevendo na areia. E aqueles homens jogaram as pedras fora e foram embora. Por quê? Porque todos eles foram acusados pela própria consciência, diz a Bíblia. Em outras palavras, eles também eram pecadores e eram pessoas que procuravam aquela mulher. Então eles foram todos embora. Agora tem um outro detalhe importante. O que significa a frase de Jesus: eu também não te condeno, agora vai e não peques mais? Essa frase, ela faz toda a conexão do Sinai e do Calvário. Lembra que o Sinai eu tenho a lei e no Calvário eu tenho a graça, certo? Agora veja só a frase de Jesus: se tiver alguém no meio de vocês sem pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo jogou a pedra fora e foram embora. Aí Jesus fala para a mulher: onde são os teus acusadores? A mulher fala: foram embora. Então Jesus fala assim: ninguém te condenou? Ela diz: ninguém me condenou. Aí Jesus diz: eu também não te condeno. Segura essa aí, irmão, escuta essa daqui. Quando Jesus fala assim: eu também não te condeno, isso é graça. Isso é Calvário. Isso é o amor do Calvário, isso é o sangue derramado, isso é um Deus de amor, que fala assim: não importa o que você já fez, não importa por onde andou, não importa o quanto você já pecou na sua vida, se você veio a mim, se você me aceita, eu também não te condeno. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor, isso é um Deus que estende a mão para quem mais precisa. Amém, irmãos? Mas Jesus não parou aí. Se Jesus parasse aí, estava incompleto. Seria uma graça barata, uma graça sem sentido teológico.
Então Jesus não para a frase aí. Ele fala assim: se alguém, eu também não te condeno, significa o Calvário. Ou seja, esse eu não te condeno é a graça, é o amor, é a misericórdia de Deus para a pessoa. Mas ele continua e fala assim: agora vai e o quê? Mais alto, vai o quê? Vai e não peques mais. Quando ele fala vai e não peques mais, é o Sinai. É o Monte Sinai. É a lei. São os 10 mandamentos. Percebe? Jesus podia falar assim: eu também não te condeno. Maravilha, está tudo certo. Pode continuar sendo prostituta. Eu não te condeno, não. Continue como prostituta. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse assim: eu não te condeno. Agora vai e não seja mais prostituta. Não peques mais. Ou seja, guarde os mandamentos. Tenha uma vida de obediência. Pare de transgredir o 7º mandamento. Pare de transgredir o 10º mandamento. Pare de quebrar a lei. Vai e não peques mais. Então você vê que nessa frase de Jesus, você tem o Sinai e o Calvário e o Sinai, numa frase. Mas às vezes a gente lê o texto e não percebe. Parece que você lê o texto bíblico e isso não está muito claro. Mas agora, fazendo uma análise maior, um estudo maior, você percebe o significado disso. Não é extraordinário isso? Saber que numa frase de Jesus você tem a lei e a graça. Por isso que eu disse que tem graça na lei e tem lei na graça. E aí você vê exatamente isso. E então, senhores, Jesus, quando se inclina e começa a escrever na areia, aí tem uma mensagem também. Por que vocês acham que Jesus escreveu na areia? E escrevia o que na areia? Há um consenso entre os estudiosos da Bíblia de que Jesus estava escrevendo na areia os pecados dos homens. E se de fato for assim, se Jesus realmente estava escrevendo os pecados dos homens na areia, aí nós nos apaixonamos ainda mais por Jesus. Aí nós amamos muito mais a Jesus, porque pensa comigo, que Jesus é esse que está vendo os homens hipócritas, mentirosos, adúlteros, e que estão tentando acusar uma mulher, sendo que eles são responsáveis também pelo erro daquela mulher. E agora Jesus fala assim: eu vou escrever os pecados de vocês na areia. Por que escrever os pecados na areia? Que Jesus é esse que escreve os 10 mandamentos em pedras e os meus pecados na areia? Ele escreve a lei na pedra e os seus pecados na areia. Gente do céu, como diz o italiano, mamma mia. Impressionante. Como é que pode um negócio desse? Então Deus, ele escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra. E ele escreve os nossos pecados na areia. Sabe o que isso significa? Significa que Deus não quer que os seus pecados fiquem registrados para sempre. Escreveu na areia, porque ele quer que no primeiro vento que passe, apague tudo. Na primeira chuva que caia, apague tudo. Por isso escreveu na areia. E quer saber mais? Escreveu com o seu dedo. Sabe o que isso quer dizer? O mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos. O mesmo dedo que escreve a lei é o mesmo que escreve a graça. A mesma mão que te manda obedecer é a mesma mão que te resgata quando você cai. É a mesma mão, é o mesmo Deus, é a mesma graça, é a mesma misericórdia. Percebe? Então Jesus escreve na areia. Como seria, pensa comigo, vocês aqui, e vocês ali também, e vocês aqui, e vocês daquele lado, e também o pessoal do meu canal, e o pessoal do canal da igreja. Pensa comigo como seria, Maria, não é seu nome? Maria. Pensa comigo, Maria, como seria se Deus escrevesse os 10 mandamentos na areia? E os nossos pecados nas pedras? Ai, ai, ai. Seria uma tragédia. As pessoas rejeitam os 10 mandamentos, escrito em pedra. Imagina se fosse na areia. Por que Deus não escreve os nossos pecados na pedra? Porque Deus não tem interesse que os nossos pecados fiquem registrados para sempre. Escrever na areia é um ato de amor, de misericórdia e de perdão. É Deus dizendo assim: eu amo tanto você que vou te dar mais uma chance. Você pode recomeçar. Entendeu o título do meu sermão? É possível recomeçar. Você pode recomeçar. Não importa o quão longe você tenha ido, você pode voltar.
e pode recomeçar. Jesus ama você e tem um plano de salvação para você. E esse amor não é só por nós, é por todos os moradores aqui da cidade. O amor de Jesus é por todos os alemães e por todos os imigrantes. O amor de Jesus é para toda a Europa e por toda a humanidade. Essa graça de Deus está disponível para resgatar e para conduzir a uma vida de obediência aos mandamentos do Pai. Vocês estão numa terra de pioneiros. Vocês estão numa terra de homens e mulheres que foram pessoas importantes na propagação do Evangelho. Foi daqui, dessas terras, que saíram as pessoas levando o Evangelho para o mundo todo, especialmente para a América do Sul. O Evangelho chegou no Brasil e chegou nos Estados Unidos a partir da Europa. Vocês sabem disso. Tudo começou aqui. Isso aqui foi o palco da graça e da esperança para o mundo todo. Foi da Europa que saiu o Mayflower, o navio Mayflower. Foi da Europa que foi para os Estados Unidos, onde aquele pequeno grupo de pessoas deu origem aos Estados Unidos. Vocês sabem disso. E dali para outros lugares. Mas essas terras que vocês vivem são terras apocalípticas, são terras proféticas. Você não percebe, mas quando você sai de manhã da sua casa para trabalhar, você está dirigindo o seu carro e você está andando em terras proféticas, terras de pioneiros. Vocês conhecem a história. Mas de onde um dia saíram os grandes homens e mulheres para levar a mensagem para o mundo, parece que o Satanás veio para trazer um banho de água fria. E hoje o agnosticismo cresce, o ateísmo cresce, a rejeição ao Evangelho cresce. Isso aqui era para ser um ginásio de esportes para 10 mil pessoas. E não para 100 pessoas. O que aconteceu com a Europa? O que aconteceu com esses países europeus? Bem, vocês sabem, nós estamos nos últimos tempos. E nesses últimos tempos que antecedem a volta de Cristo. Eu falei do Sinai, falei do Calvário e falei da volta de Cristo. Nós estamos perto da volta de Cristo. E antes que Cristo volte, haverá aqui de novo um grande reavivamento. Antes que Cristo volte, essas terras aqui irão borbulhar outra vez. O Evangelho vai crescer aqui de uma maneira que vai abalar espiritualmente a Europa inteira e o mundo todo. Deus tem planos para nós e para todos que vivem ou aqui ou em outro lugar. O amor de Deus continua o mesmo. A graça de Deus continua a mesma. A misericórdia de Deus permanece. A mão de Deus continua. Deus continua tendo um plano para este e para os demais países da Europa. E não só para a Europa. Nos Estados Unidos também. Lá o Evangelho já foi muito mais próspero. Hoje a coisa lá nos Estados Unidos também não está fácil. Mas o mesmo Deus que usou vocês dessas terras para levar esperança para o mundo todo, é o mesmo Deus que vai usar vocês para ajudar a terminar a pregação do Evangelho. Você vai ver. Deus está trabalhando. Deus está operando. Deus está agindo. Deus está preparando o caminho para o grande derramamento da chuva serôdia, la lluvia tardia do Espírito Santo, sobre toda a terra. E em breve nós iremos perceber que as últimas profecias se cumprirão totalmente. Elas estão em processo de cumprimento. E logo, logo, tudo vai se concluir, se cumprir. E nós vamos levantar a cabeça, olhar para o céu e ver Jesus voltando em glória e majestade. Jesus voltará para nos buscar. Para buscar os alemães, os suíços,
os franceses, os italianos, os europeus, os brasileiros, os portugueses, os hispanos, todas as pessoas que o aceitarem. E quando Jesus voltar, nós devemos estar preparados para subir com Ele e viver com Ele para sempre, no novo céu e na nova terra. E eu termino dizendo o seguinte: eu mostrei Deus escrevendo os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Mostrei Deus escrevendo os pecados na areia. Mas essa noite eu tenho uma notícia para vocês. É a melhor notícia da noite. É a melhor notícia do dia. É a melhor notícia da semana. É a melhor notícia do ano. É a melhor notícia da sua vida. O que eu vou dizer agora, prepare-se para recebê-la. Respira fundo. Que eu vou dizer para você qual é a notícia. Esse Deus que usou a sua mão para escrever os 10 mandamentos no Sinai, que usou a mão para escrever os pecados na areia, é o Deus que vai colocar essa mesma mão dentro do nosso coração para escrever uma nova história para cada um de nós. Se você quiser, se você crer, se você aceitar, Deus pode colocar a mesma mão dentro de você e escrever uma nova história para você. Ele pode pegar a sua velha vida e Ele pode perdoar você. Ele pode jogar seus pecados no fundo do mar e Ele pode te dar uma página em branco para começar uma nova história, para escrever uma nova história. E eu quero saber de você. Você quer que Deus coloque a mão dentro de você? Quer que Deus coloque a mão sobre você, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus queridos? Você quer que Deus escreva uma nova história para você e para cada um de nós e para a nossa família? Você aceita que esse Deus Todo-Poderoso que desceu no Sinai possa vir agora sobre a sua vida e colocar a mão sobre a sua cabeça e te abençoar essa noite? Quem aceita, levanta a mão. Levante a mão. Pode levantar a mão mais alto. Levante a mão, por favor. Não tenha medo. Não fica assim, não. Ó. Alguns estão assim. Ó. Ei, travou. Levanta o braço assim. Levanta as duas. Pronto. Vamos descruzar os braços. Amém. Alguns têm medo de fazer isso, achando que parece pentecostal, né? Não, né? Não. Você está falando assim: Jesus, vem na minha vida, vem na minha casa, abençoe minha família. Eu aceito, venha, pode vir. Meu coração está aberto. E com certeza Deus vai fazer essa obra. Nós vamos agora ouvir uma música bem bonita, preparada pelo William. O William vai cantar. Só que antes do William cantar, segura um pouquinho só, William. Deixa eu falar aqui com o pessoal do meu canal especificamente. Você ouviu essa mensagem, né? Entendeu? Amém. Foi para você e foi para mim também. Você aceita Jesus? Você aceita que Deus escreva uma nova história para você? Você quer recomeçar? Quer voltar para Deus, voltar para a igreja, voltar para os braços do Pai? Quer se preparar para a volta de Cristo? Sim? Fala que sim. Fala. Isso, muito bem. Agora, se você realmente quer isso, escreva aqui nos comentários dizendo assim: Senhor, escreva uma nova história para mim. Escreva isso nos comentários, que você aceita que Deus escreva uma nova história para você. Deus te abençoe. Eu vou encerrar aqui a transmissão e a gente volta amanhã ao vivo outra vez. William, chega mais perto. Depois que ele cantar, eu vou fazer uma oração especial por nós. Específica, melhor dizendo, uma oração específica sobre o tema de hoje, por cada um de nós.
respeitado ele quer ser. Alguns pontos para ele são vitais. Ele tem o seu orgulho e também não vai ceder. Atitudes que parecem tão normais. É preciso ter coragem para querer se humilhar, renunciar sua vontade, se entregar. É preciso muita força para se jogar ao chão e reconhecer a nossa condição. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Quando alguém renuncia, é um gesto de amor. É a prova mais forte de valor. Quando eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Todos os meus problemas vão ter fim. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Amém. Obrigado, William, por essa linda música. Amém. Eu queria fazer agora um apelo para você. Já encerramos, vamos só fazer a oração final. Eu queria saber, tem alguém aqui, eu já sei que tem, que não é membro da Igreja Adventista, certo? Certo? Levante a mão. Eu já vi que tem alguns aí. Levanta a mão, por favor. Sim. Vocês me permitem fazer uma oração específica por vocês? Não precisa se expor, nada disso. Vou pedir para todos vocês, todo mundo ficar em pé, por favor. Todos ficarem em pé. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. Tem alguém aqui que gostaria que eu fizesse uma oração, além de orar por você, você gostaria que eu orasse por sua família, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, ou você tem um outro pedido específico no seu coração? Alguém precisa de uma oração? Levante a mão. Todos precisam. Eu também preciso. Aqueles que não são membros da Igreja Adventista, eu preciso ter o nome de vocês comigo. Depois, quando encerrar, a senhora pode vir aqui, irmã, por favor? Depois que encerrar, eu vou pedir para ela
entregar para vocês esse cartão. E se você não se incomodar, eu queria ter o seu nome anotado aqui e queria ter um contato seu, um número de um telefone, algum contato. Por quê? Porque durante esses dias, eu quero, junto com meu sogro e o pastor Pedro, queremos orar por você lá durante o dia. Orar por você. É só você colocar o nome. E se não quiser colocar o telefone, não coloque só o nome. Mas se puder colocar o nome e o telefone, coloque. Porque assim a gente pode fazer um contato com você. Mas se você não quer colocar o seu número, coloque só o seu nome. E nós vamos ter o seu nome conosco. Entrega no final, na saída, para nós esse cartão e a gente vai levar, eu vou levar o seu nome comigo. Porque eu quero, durante o dia, junto com meu sogro, orar por você. Nós vamos agora fazer uma oração. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa primeira noite, por essa mensagem da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco de uma maneira especial. E agora pedimos que abençoe a cada um de nós e que ao sairmos daqui, voltando para casa, que o Senhor nos acompanhe. Que o Teu Santo e Bom Espírito continue trabalhando no coração de cada um de nós. Que haja arrependimento, que haja conversão, que haja salvação. Abençoe a todos nós, nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, e abençoe também esta cidade. Que assim como o Senhor desceu no Monte Sinai, que o Senhor desça sobre essa cidade, trazendo para cá salvação para todas as pessoas que moram aqui. Abençoe também os nossos países, onde cada um nasceu, e que um dia, quando Jesus voltar, que todos nós possamos estar preparados para o reino dos céus. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso, e traga-nos de volta amanhã a este lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, por favor. Eu tenho mais um pedido a fazer. Podem sentar, por favor. Uma pergunta. Eu preciso fazer uma propaganda para a reunião de amanhã. Eu preciso convidar mais pessoas para estarem aqui amanhã. E nós podemos fazer isso de 3 maneiras. A primeira, orarmos para que mais pessoas venham amanhã. A segunda maneira é cada um convidando mais um para vir aqui amanhã. E a terceira maneira, eu gostaria de gravar um vídeo. Como eu gravei um e mandei para vocês, eu quero gravar um vídeo com vocês sentados para convidar as pessoas para virem aqui amanhã. Esse vídeo seria postado nas redes sociais da igreja e nas minhas. Vocês permitem que eu faça um vídeo? Sem problema? Ok? Pastor, pode ser? Então, este é um videito para invitar pessoas para vir aqui amanhã. Vamos fazer uma propaganda invitando pessoas para vir aqui amanhã. Porque